Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje, mais um Fala Baixada especial. Estou recebendo aqui o deputado estadual Jorge Felipe Neto. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Eu que agradeço muito, Mauro. Sempre foi um sonho estar aqui presente nesse programa que é tão combativo, é tão presente na vida das pessoas da Baixada, que defende o cidadão, e a gente aqui podendo fazer a representação popular. O nosso mandato chegar aqui é uma grande honra, um grande prazer. Obrigado, Mauro. Também, estava querendo muito conversar com o senhor aqui no nosso Fala Baixada. Já queria começar falando exatamente da representação política. Nós estamos aí no próximo ano, mais uma eleição. O senhor já está no seu segundo mandato, é o mais jovem deputado estadual. São 70 vagas para deputado estadual aqui no nosso estado do Rio, evidentemente. 46 vagas de deputado federal, uma de senador e de governador e vice, presidente e vice. Só nesses dois mandatos, tem tido lá no parlamento mais alegrias ou mais decepções? Olha, eu tenho muita alegria de defender o que eu acredito, sobretudo na área da educação. A gente pôde fazer uma colaboração que eu acho que vai ser muito expressiva para daqui a uma geração de estudantes, né, que é fazer justamente a educação de tempo integral por lei nas escolas do estado do Rio de Janeiro. A gente já está em 45% e até 2029 a gente vai ter que totalizar os 100%. Está no Plano Estadual de Educação, são vitórias que a gente estrutura uma nova geração para poder vencer na vida, né? Eu acho que o grande dever do homem público é dar liberdade para as pessoas de serem o que elas bem entenderem, né? E a educação tem esse poder de libertar da droga, da miséria, da falta de perspectiva e construir um futuro do Rio mais adequado, melhor, mais humano e que a gente possa ter mais orgulho, né, das futuras gerações do que a gente está tendo hoje. Não dá para ganhar todas, né, mas Deus é bom com a gente e não tenho do que reclamar porque o reconhecimento e, enfim, principalmente da população da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem sido muito expressivo. Tanto é que eu fui um dos únicos parlamentares que de uma legislatura para outra, né, aumentou em 30% sua votação. Então, por si só, esse é um resultado que já fala, né? Dizem que o poder legislativo é o poder mais legítimo do planeta em razão da sua pluralidade. O senhor concorda com isso? E essa convivência plural lá é que muitas vezes se conflita, né, com diversos interesses. O senhor é um defensor de uma região, né, do estado inteiro, mas principalmente dos mais necessitados. Exatamente porque o senhor vem de uma região onde a pobreza ainda hoje é uma coisa que precisa ser combatida por todos, por governo, pela iniciativa privada, igualmente na Baixada Fluminense, igualmente em São Gonçalo e muitas regiões do nosso estado onde o poder público ainda não chegou. O senhor tem esperança que isso ocorra com mais brevidade na gestão do atual governador Cláudio Castro? Olha, Mauro, primeiro, eu não sei se o poder legislativo é o mais legítimo ou não. Eu acho que todos são até legítimos, apesar de em todos acontecerem eventuais excessos. Mas o poder legislativo é o que define democracia. Você tem judiciário, você tem executivo em qualquer outro regime, mas na democracia impera o parlamento, impera a vontade popular através dos representantes eleitos do povo, né? E aí são os fatores reais de poder da sociedade que vão fazer essa conflagração de interesse que você está falando dentro do parlamento. E no parlamento estadual a gente vê isso, né? E a gente tem que aprender a conviver com os diferentes. Vai ter ali direita, centro, esquerda, e a gente tem que harmonizar essa relação ao ponto de pessoas tão diferentes rumarem num sentido comum, que é justamente melhorar a vida da população. E aí que eu acho que eu me enquadro bem, ter uma boa relação, enfim, com absolutamente todos os parlamentares. Acho que isso é da prática
da vida pública, da vida parlamentar. A gente não tem que ter inimigo, a gente pode ter adversários em termos de ideias de vez em quando, mas o diálogo é fundamental para a gente vencer as barreiras e os desafios que a sociedade moderna impõe a gente. Um desses desafios, com certeza, é a questão de como é que a gente faz chegar o que eu brinco que é a Baixada Fluminense da capital, que é a Zona Oeste, por exemplo, ou mesmo a região ali da Leopoldina, hoje que está tão esquecida, né? Como é que a gente faz chegar naquela pessoa lá do interior, o que há de melhor infraestrutura, principalmente, né, vamos falar aqui com clareza, acho que ninguém merece, no pleno século XXI, ficar vivendo aí sem esgoto, com medo enfim, de chover e alagar a casa. Eu acho que é uma questão de dignidade e o Rio de Janeiro tem, nos últimos 10 anos, vivido um momento de grande dificuldade financeira que o governador Cláudio Castro consegue superar a partir dessa venda da SEDAI. Ele tem 15 bilhões de reais e contas equalizadas para poder investir no que interessa para a população fluminense, que primordialmente é a infraestrutura que nos falta. A gente não pode ser o terceiro estado da federação em termos de economia e faltar 80% de saneamento básico para as pessoas. Isso é absolutamente inadmissível, isso é um crime, isso é imoral. Olha quanto a gente acaba gastando. Humilhante, né? Pois é, quanto é que a gente gasta, por exemplo, com saúde, que a gente, enfim, eventualmente não precisava ter tantas pessoas doentes se tivesse esse saneamento, as pessoas na Baixada faltando água, né, por anos e anos e anos, umas 2, 3 décadas, essa promessa, né, sempre sendo renovada por todos os políticos que passaram na Baixada. Na Zona Oeste também não é diferente, e até hoje a gente não conseguiu terminantemente resolver esse problema. Você vai em São João de Meriti, já teve até poema sobre isso várias vezes, né? De dia falta água, de noite falta luz, né? Tinha aquela frase icônica. E a gente não pode mais tolerar isso. O Rio, daqui a 3 anos, vai virar um absoluto canteiro de obras. São 30 bilhões de reais das empresas concessionárias da SEDAI, mais os 15 bilhões que a gente tem da outorga, que foi dado para os estados e municípios, né? Mais as contas do regime de recuperação fiscal, que vão ser fundamentais aí nos próximos 3 anos também, não só para equalizar as contas do Estado, mas para o Estado poder ter mais poder de investimento. Então, você imagina que isso tudo vai para a infra. Isso tudo vai para a infraestrutura. A gente vai ter um expressivo resultado em muito pouco tempo. A gente vai viver um momento muito claro de otimismo, onde as pessoas vão voltar a querer investir no Rio e onde... e aí eu, apesar de não ser diretamente responsável por isso, tenho 29 anos de idade, estou, enfim, começando aí na vida pública, brinco que eu ainda estou engatinhando nessa história, mas a gente acaba tirando do atraso o que o poder público, que os políticos de modo geral estão devendo à população há tantos e tantos anos. Tem um mofo aí, né? Tem um mofo na esfera política, aliás, em todos os setores. Às vezes eu fico desanimado, fico olhando assim, e a impressão que eu tenho é que o serviço público foi inventado para não dar certo. Tudo que passa pelo poder público engasga em algum lugar. As pessoas são colocadas lá, mas não... em vez de prestar serviço à população, na verdade prestam um desserviço pela má qualidade, pela incompetência. E aí a gente vai ver quem é que está ali. Não importa se o cara é concursado ou se ele é indicado, desde que ele seja produtivo. Esse olhar produtivo, o senhor acredita que o atual governador Cláudio Castro tem tido na escolha e no redesenho do secretariado, principalmente? Olha, deixa eu fazer a minha elucubração sobre isso, né? Na prefeitura, a gente teve alguns prefeitos, a começar pelo César Maia, depois pelo Conde, depois o César de novo, depois o Eduardo, que solidificaram os procedimentos administrativos da prefeitura de forma funcional, valorizando o servidor de carreira e, mesmo que não haja prefeito, a Prefeitura do Rio acaba rodando, né? Pode ser até pior do que se tivesse um bom gestor, mas ela acaba rodando. A máquina do Estado é extremamente dependente do gestor principal, do governador. Se ele minimamente não escolher a equipe bem, a máquina não roda.
Se esses secretários que ele escolheu não fizerem a sua parte, não também escolherem uma equipe técnica, também nada vai acontecer, né? Eu acho que o governador Cláudio Castro está com o time montado e está colocando à prova esse time agora. Está dando autonomia para as pessoas trabalharem, está colocando aí as missões, né? Está andando para caramba. Todo final de semana eu vejo o governador visitando 4, 5, 6 cidades, né? Fora da rotina administrativa de segunda a sexta-feira ali dele. Em breve ele vai querer os resultados disso, né? Então, agora vai das cobranças desse time que ele montou. Ele tem um perfil cobrador? Olha, eu vejo isso nele. Ele confia muito nas pessoas, é uma figura muito humana, mas ter cobrado resultado porque ele está ali na cadeira de governador para justamente atender os anseios populares. Se esses anseios não estiverem sendo atendidos, continua sendo amigo, mas não funciona para estar na máquina, né? Eu tenho falado muito aqui algumas vezes em relação de alguns órgãos que funcionam e outros que efetivamente tem muita espuma, muito lero-lero, muita língua com batata, muita espuma e pouco chope. Aí quando você vai ver, só tem espuma. É o caso, por exemplo, do Detran, que é um órgão extremamente importante e arrecadador. Eu digo que até para pedir uma informação ali no Detran tem que recolher um Duda. Só pode me dar informação não, depois que recolher um Duda. Aí eu fico olhando o contribuinte quando vai ao Detran, ele chegando cedo, ele se depara com uma cena que não era mais para existir num órgão como o Detran. Pela madrugada, já no anoitecer, as pessoas, moradores de rua, desassistidos, precisando de um amparo, se socorreram da marquise do Detran, da calçada do Detran. E ali dormem, muitos fazem suas necessidades, não sei o quê. Isso é uma coisa, uma falha de governo, de secretarias que não funcionam, de assistência social, de amparo, de ouvir e tal. Verdade. Eu me alongar só um pouquinho, não tenho costume de me alongar, mas só para balizar esse assunto especificamente. Aí, quando o contribuinte, o cara que já pagou, né, pagou para ir no Detran, para qualquer coisa, para resolver qualquer coisa, tem que pagar antes, e ele vai para lá, ele já é mal recebido por ali, porque o ambiente já é ruim, o ambiente externo. Não é um ambiente funcional, não nada disso, mas ele já chega numa situação difícil. Porque é difícil remover as pessoas que estão ali na calçada do Detran. Está muito bem. Mas na calçada da Assembleia Legislativa, o senhor conhece bem, não tem ninguém morando à noite. Na calçada do Teatro Municipal ou da Câmara Municipal do Rio também não. E do Tribunal de Justiça, muito menos. Nem no entorno do tribunal. Por que ali no Detran, onde as pessoas pagam para ser atendidas, né, permanece com absoluta inércia? Só acha que isso é por falta de capacidade gestora de quem está à frente do Detran? Olha, não de quem está no Detran, né? Evidentemente a gente tem um problema muito sério com a população de rua e uma disfuncionalidade da Justiça junto com as secretarias de assistência. Aliás, muito bom você ter tocado nesse assunto, porque nos últimos 2 meses eu tenho juntado todas as associações de moradores que se mostraram incomodadas na capital do Rio de Janeiro com essa situação da população de rua e buscado respostas e desatar esse nó, porque é o seguinte, hoje o gestor da assistência social não pode sarquear esse morador de rua para ver se ele tem crime ou não. Ele não pode acolher, mesmo que esse cara esteja em absoluto torpor, né, aquela absoluta torpeza, perdão, em vias de droga, de crack, que é comum, né? Eu entendo que o direito à vida está sempre antes do direito de ir e vir, mas, pelo visto, tem uma contraposição muito forte na justiça que permite com que essa situação continue acontecendo. Verdadeiras cracolândias se instalaram no centro da cidade e que a gente tem que tirar isso agora. Não é tolerável no centro financeiro do Rio de Janeiro isso acontecer, né? Então, primeiro a gente foi no Procurador-Geral de Justiça, o procurador Luciano Matos, justamente esse termo de ajustamento de conduta saiu do Ministério Público, ele tem que ser revisto, impedindo tudo isso que eu falei, né? Ações civis públicas, 1000, têm que ser revistas, têm que ser concentrados, porque o gestor não sabe o que fazer. Tem ação civil pública para ele acolher e tem ação civil pública impedindo que ele acolha.
Imagina, Mauro, criança pode ficar numa Cracolândia? Não, mas se a polícia encostar, preso vai o policial. Como é que pode isso? A gente não pode deixar que as pessoas fiquem vulneráveis nessa situação de desumanidade, porque isso sim é indigno, isso sim é desumano. Não é acolher que é o errado, não, é deixar na rua. Então, já tem um protocolo que o Estado vai começar daqui a umas 2 semanas. O secretário Rodrigo Bacelar até informou, tem basicamente um mês desse planejamento. A secretária Laura Carneiro recebeu 20 milhões da Assembleia anteontem. Nós aprovamos justamente para ela conseguir fazer essa política de acolhimento, e o Estado já anunciou, já criou um hotel acolhedor na Avenida Brasil para esse fim, porque também não adianta você tirar da rua sem ter onde abrigar, né? Certo. E tem mais 2 previstos, belíssimo trabalho que o secretário Matheus Quintal está fazendo. E a gente está aguardando agora a Justiça se pronunciar, o Ministério Público, idem, para a gente conseguir minimamente uma política pública com início, meio e fim. Porque tiraram o meio dessa política pública. O presidente Adolfo Conde do Detran tem uma série de desafios que ele tem que contar com os outros órgãos públicos, né? O Detran é um problema histórico, aliás, um problema histórico em todos os estados, seja de corrupção, seja de zangão, seja de... Enfim, aquela história velha de você vender facilidade criando dificuldade para a prova teórica, para a prova prática. A gente sempre teve esses problemas, né? E o presidente Adolfo está sendo bastante preciso, né? Nas questões do órgão. Ele está conseguindo fazer alguns procedimentos que eu julgava, por exemplo, impossíveis, que eu tento desde o primeiro dia de mandato também. Eu cheguei a fazer um projeto de lei para que todos os processos do Detran fossem informatizados. Isso daria mais ou menos naquela época de dificuldade, lembra que o pessoal não estava pagando salário e tal. 370 milhões em média aí, ano de economia com impressora, com tinta, com papel, etc., a nível estadual. Maior, evidentemente, seria no Detran, porque o gasto com papel moeda é muito caro. A Casa da Moeda, apesar de ser um órgão público, ela não dá nenhum dó para o Rio de Janeiro, né? Apesar de estar sediada aqui. E nesse aspecto foi sempre travada essa digitalização, e o Adolfo está conseguindo avançar nisso. Por exemplo, hoje, se você for fazer a transferência, você já consegue fazer digitalmente. Acabou aquele DUT-recibo, né? Agora é tudo digital. Ele conseguiu implementar CNH digital. Enfim, em breve eu acho que também a gente consegue acabar com todos esses procedimentos para transferência, esses procedimentos meio, né? E deixar basicamente o Detran funcionando em fiscalização em cima dos carros que não têm rodagem, dos ônibus, dos caminhões e também dos postos de vistoria, né? Que precisam melhorar muito esse atendimento. Mas o senhor concorda que mesmo com essa visão tecnológica do presidente Adolfo Conde, precisa também cuidar dos prédios. Na Baixada Fluminense chega a ser ridículo. O de São João de Meriti parece que é uma ilha, só acontece ali, na parte de dentro. Na parte externa de muitos postos do Detran, esse olhar do presidente ainda não chegou. Pode ter chegado na tecnologia, mas no aspecto físico é um abandono gigantesco. No Detran de São João de Meriti tem buraco no muro, onde as pessoas podem entrar de madrugada na rua lateral às escuras. Claro que tem negligência pública por parte da prefeitura, mas o Detran que está instalado ali pode precisar carro queimado na rua, colado na parede do Detran. É para isso que serve parlamentar, vamos resolver. Isso, né? Vamos resolver essas pequenas... Pode ajudar nisso, o deputado? Lógico, vamos trabalhar isso. A gente não pode deixar as pessoas... O detalhe é importante. Você tem que chegar numa repartição pública bem cuidada, porque esse cuidado também é repassado para o sentimento do servidor. Isso. Né? Você entende? Quando a coisa está ruim, está mal cuidada, né? O aspecto físico é ruim, ele acaba transparecendo e passando esse sentimento. E aí eu vou falar de indignação desse servidor também para o usuário, né? E reclama para o usuário. Eles têm que fazer um serviço público de qualidade. Isso passa, sim, por manter esses próprios limpos,
pelo bom tratamento dos servidores, enfim, é um conjunto de coisas que tem que ser englobadas nisso mesmo. Estou conversando aqui com o deputado estadual Jorge Felipe Neto, uma conversa clara e muito objetiva. Deputado, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo e propor que a gente possa falar mais desse Estado estruturante que o senhor defende e que o senhor se dispõe a lutar e a conseguir. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Jorge Felipe Neto. Esse jeito de falar claramente, sinceramente, eu fico feliz em conversar com um parlamentar que não fica aquela enrolação de não sei que vamos isso, que vamos aquilo. Não, vamos. Eu posso, é acertado dizer que você, me permite chamá-lo de você, que você é um parlamentar, um político das coisas possíveis. Olha, Mauro, eu sou extremamente correto com o que eu digo. Eu sei o que eu prometo e eu sei o que eu não posso prometer, né? Então, eu acho que isso é uma questão de respeito com as pessoas. A gente não pode... meu avô sempre diz isso, não se faz bem feito que não deva ser feito, né? Então, quando o político promete, não cumpre, é enrolão, etc., o que acontece é o seguinte, as pessoas descredibilizam de todo o sistema, de todos os políticos, né? Então, eu estou aqui representando não só a mim, não só os eleitores, não só os princípios que me fizeram chegar até aqui, mas toda uma classe. E aí as pessoas têm que ter essa noção, cara. Está na mão do eleitor também, né? O eleitor precisava ser mais, não sei se o senhor concorda, mais vigilante, mais atento naquele que ele votou na última eleição para ver se vai renovar o mandato. Se o sujeito merece continuar por mais um período, né? Quer ver um negócio? Fazer uma provocação aqui. Pega depois dos 70 parlamentares, quantos mantêm uma rede social ativa? São poucos. São poucos. Né? Que é algo tão simples hoje. Antigamente você tinha que se fazer presente todo dia, em todas as comunidades e tal. Hoje você consegue manter a relação de confiança, de lealdade das pessoas que te deram o voto, de que te consagraram o mandato popular através das redes sociais. Acho que é uma medida mínima de respeito, de transparência. Pouquíssimos fazem. Agora, Jorge Felipe, por que as pessoas... E aí vai desde a compra do voto. Uma vez eu entrevistei aqui, não aqui no estúdio, mas na rua, o desembargador Luiz Sveiter, quando ele presidia o Tribunal Regional Eleitoral, TRE. E falava com ele a respeito de compra de voto. O desembargador Sveiter, de vez em quando a gente mostra essa entrevista, essa resposta dele foi precisa. Ele dizia o seguinte, que se o eleitor não tiver jeito, se o cidadão tiver diante de uma necessidade de comprar um remédio, um botijão de gás, uma emergência qualquer, pegue o dinheiro. Ele falava. Aí eu fiquei, pegue o dinheiro, mas não vote nele. Exatamente. Porque as pessoas pegam o dinheiro, né? Um dinheiro, na maioria das vezes, um dinheiro sujo, né? Que a gente nem sabe, até sabe de onde vem, não é de coisa lícita. Pega o dinheiro e vota no sujeito. E aí ele vai lá para o Parlamento Federal, vai muitas vezes para o Senado, né? Vai para a Câmara de Vereadores, vai ser o representante do povo. Inexequível. Representando quem? Não dá para representar. Senão os seus próprios interesses, né? Esse tipo de gente. Quer dizer, ou o cara está adiantando para roubar ou devolvendo o que roubou, quando o cara faz um negócio desse, não é isso? As pessoas têm que ter essa absoluta noção. Não dá para a gente, pleno século XXI, todo mundo esclarecido, todo mundo sabe onde isso vai dar, a fórmula ruim que isso acaba acontecendo, né? Então, eu acho que você está completamente correto nessa tua visão, Mauro. Esse negócio de compra de voto, está certo o desembargador, eu estava discutindo isso hoje mais cedo no mestrado, um professor virando falando a mesma coisa. Falou,
Eu entendo a necessidade. Eu entendo que o cara está faltando um tijolo, uma dentadura, um botijão de gás. Se vier alguém oferecendo, é até possível que eu pegasse. Mas não precisa votar, porque o voto é secreto, não tem meios de você descobrir, enfim, de ninguém descobrir em quem você votou. Até brinco isso muito com a minha esposa. Pô, rezo todo dia porque você tenha votado em mim e tal, né? Por aí vai. E as pessoas têm que ter essa confiança no processo eleitoral sigiloso. Isso é o que vai garantir a tranquilidade para elas, digamos assim, fazerem essa atitude de desconsiderar a má política, né? Desconsiderar essas tentativas de comprar o voto dela. Está na mão do eleitor, está na mão das pessoas, de todos nós, né, gente? Está aliás, na ponta dos nossos dedos, a decisão de que... E acompanhar. Você citou as redes sociais, que é uma ferramenta espetacular, super moderna e tal, mas acompanhar o desempenho de quem você votou, ou mesmo de quem você não votou, mas você quer votar naquele candidato, ou naquele deputado, ou naquele político que está cumprindo, né? Que está falando claramente, sem enrolação, indo diretamente ao ponto. Se ali não está funcionando, precisa funcionar. Não interessa quem está lá na função, na chefia, no comando, na secretaria. Por exemplo, órgão público. Eu vou citar aqui um que é o ITERJ, Instituto de Terras, que ficou aí há vários anos completamente acéfalo. As pessoas passavam por lá e não executavam nada. É fato que hoje tem gente capaz na gestão, né? Que é o caso da doutora Patrícia Damasceno, que é uma grande presidente, está implementando várias coisas que já eram para serem implementadas e não foram. Isso dignifica o servidor, isso dignifica as pessoas que estão precisando de uma titularidade, que estão a vida toda, gente que já morreu e que os seus filhos e seus netos ainda estão tentando conseguir um título de propriedade. Aí é triste. Eu acompanhei e vi o senhor participando lá na Caixa Morra de uma providência do ITERJ, entregando título, onde as pessoas chegavam a chorar por ter a titularidade de um cantinho, de um terreno ou de uma casa onde ela está morando, não é isso? Uma questão de dignidade, né? Com o contribuinte, porque ele que paga para o órgão funcionar ou não funcionar. Isso. Então, quando a gente paga, a gente pode exigir, não é isso? Quem paga a orquestra escolhe a música, já ouvi isso de algum lugar. Então, a gente tem que exigir mesmo. É um órgão que tem uma missão belíssima que, desde 2019, não estava funcionando até a entrada da doutora Patrícia, está fazendo um grande trabalho. Eu pude ser testemunha ocular disso, física, né? Que a gente viu ali o quanto é importante para as pessoas. Quer dizer, essa questão de dignidade que a gente falou, de ter um título da casa, de ter um documento da sua propriedade ou da sua posse, significa ela poder fechar um negócio, coisa simples, com o banco, pegar crédito, usar em garantia, né? Dela ficar protegida de investido até de criminoso, de fraudador, de grileiro. Aliás, o governador Cláudio Castro está aí com a missão, deu a missão lá pro Instituto de entregar 72 mil títulos. Isso é mais ou menos 15%. 72 mil? 72 mil em um ano. Isso é mais ou menos 15% do déficit que a gente conseguiu averiguar no estado do Rio de Janeiro. A gente tem mais ou menos aí cerca de 1 milhão de imóveis, de unidades habitacionais que não tem nenhum tipo de documentação no estado do Rio de Janeiro. São lugares onde nenhuma agência de banco vai entrar, nenhuma grande rede de lojas, nenhum grande comércio, nenhuma empreiteira, nenhuma construtora para construir prédio, para construir um condomínio de casa. Então a gente tem que mudar essa situação, a gente tem que permitir, né, que a economia formal e tão globalizada hoje em dia possa atuar principalmente nas áreas carentes do nosso estado. Quando a gente também dá a titularização, a gente está avisando para todo o mercado global, falando, olha, aqui tem um lugar que é juridicamente seguro para você investir. Isso é bom para as famílias, isso é bom para o Estado, né? Uma dívida que o poder público tem, porque ele criou essa bagunça em primeiro lugar. Por que essas casas em primeiro lugar não são registradas?
porque é um processo burocrático, confuso e caro. É burocrático, confuso e caro. Acho que todo mundo que já foi num cartório de RGI sabe o quanto é complicado você fazer um simples registro. Fato isso. E aliás, depois de sair de lá, você tem que ir na prefeitura, pagar imposto, ITD e não sei o que, e volta. Então, quer dizer, até você juntar a documentação, você já perdeu 2 meses. As pessoas, muitas vezes, não sabem nem por onde começar. Aí, suponhamos o seguinte, vem um loteador e simplesmente abriu vários terrenos ali e botou todo mundo para morar. Não fez infraestrutura, não regularizou nada, era antes uma fazenda, por exemplo, como tem vários casos. Tá? Aí está 200 anos que ninguém fez a regularização. Como é que você junta hoje em dia 2.000 pessoas, 2.000 imóveis, para chegar no registro de cartório de imóvel? Só se for através do órgão público. Então tem que fazer. É uma missão muito bonita que eu tenho certeza que a gente vai conseguir um êxito aí em muito pouco tempo. Estou conversando aqui com o deputado estadual Jorge Felipe Neto. Deputado, mais uns minutinhos para o nosso intervalo. Queria voltar a falar e queria propor um assunto que está ligado a essa explanação toda, essa explicação que o senhor nos fez agora. Mas isso não tinha que ser uma política de Estado, não de governo. Uma política que transcendesse governos, independente de quem está no governo. Tem que ser uma política de Estado para poder recuperar o tempo perdido. Eu não gosto de falar esse negócio de tem que ser, que é positivo demais, mas poderia ser. Vamos saber tudo isso daqui a pouquinho com o deputado estadual Jorge Felipe Neto. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Jorge Felipe Neto. Deputado, prometemos falar de políticas de Estado, não aquelas de governo. O governo ele fica operando, parece que tem uma triste memória recente, né, do ex-governador Witzel. Criou-se uma expectativa gigantesca de que eu era magistrado, que eu fui juiz, fui promotor, fui militar, fui isso, fui aquilo. E foi uma decepção, né? Uma grande decepção. Para que não ocorra isso, o senhor acha que figuras assim repentinas que possam aparecer agora nessas próximas eleições, quer para governo, quer para deputado, quer para senador? Um exemplo claro, o seu jeito claro de falar também me deixa feliz, porque eu também tenho esse jeito claro. Por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão já se apresenta, ele diz que talvez, ou quer, não sei o quê, na eventualidade de vir a ser candidato a governador do nosso estado. Não é pode acontecer uma segunda decepção e o Estado não está preparado para isso? Olha, Mauro, eu sou muito reticente com essas fórmulas mágicas, né? Esse negócio de salvador da pátria, via de regra, não dá certo. A política tem a sua... Como tudo na vida, né? Antes de você construir um prédio de 100 andares, você vai ter que construir um de 10. Antes do de 10, você vai ter que construir uma casa. Antes de uma casa, você vai construir uma maquete, né? É assim, a vida é fundada por pequenos passos e muitos degraus, né? E a política não é diferente, governar não é simples. Governar exige ter equipe para todas as áreas possíveis que o governo vai atuar. Governar significa você conhecer os diversos setores da sociedade e ter um mínimo de diálogo com todos. As pessoas que, como o ex-governador Witzel, que simplesmente caem de paraquedas, elas, via de regra, primeiro, são mandadas por alguém, que foi o que aconteceu com Witzel. Claramente ele serviu a um propósito que não foi o melhor, né? E 2, esse cara
não consegue, num prazo de 4 anos, entender aonde é que ele está inserido. Ele não tem a dimensão daquilo que ele tá fazendo. Ele não sabe nem como é que faz para uma ordem dele sair e voltar com uma resposta. Né? Então, eu tenho muito respeito pelo general Mourão, acho que é uma figura equilibrada, mas essa é uma eleição da política, porque o Rio de Janeiro não pode perder de novo. Não pode perder tempo. A gente está vivendo esse momento bacana, de muito otimismo para frente. Perder isso com alguém que não sabe minimamente fazer a política como ela deve ser feita, fundar a máquina como ela está tendo que ser refundada agora com o governador Cláudio Castro, eu acho uma pena. Acho que o governador Cláudio Castro está indo muito bem e, se Deus quiser, o Rio de Janeiro vai ter sabedoria, é o que eu rogo, sabe? A Deus sabedoria para a população. O senhor crê que possa acontecer, pode vir a acontecer uma junção de propósitos entre o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro? Olha, são 2 jovens com propósitos em comum, pelo bem do estado do Rio de Janeiro, 2 bons gestores. Eu acho que tem tudo para eles fazerem essa junção pelo bem do Rio de Janeiro. Que essa história de político brigar, quem sofre é a população, né? O prefeito Eduardo Paes, é claro, não é de hoje, tem as suas aspirações, o governador Cláudio Castro também tem as suas, e eles têm que convergir. Essa é a defesa que a gente tem que fazer. Como é que eles vão fazer isso, a gente não sabe. Um indica o vice do outro, né, faz um jogo bacana, mas essa união tem que acontecer para que as políticas públicas possam ocorrer de maneira rígida, com lisura, com tranquilidade, sem ficar aquela disputa, quem atrapalha o outro e tal. E principalmente no estado do Rio de Janeiro, a gente vislumbra muito claramente o prefeito Eduardo Paes disputando uma eleição ali em 2026 ou 2030, né? E o governador Cláudio Castro, imaginemos que seja reeleito em 2022, se assim a população desejar, seriam projetos complementares para que se consiga, então, uma continuidade de governo, para a gente formular a política de Estado, para a gente refundar o Estado do Rio de Janeiro como ele merece. Né? Acho que são 2 jovens que têm tudo para crescerem juntos, né? E fazerem o Estado crescer junto com eles. Igualmente para o Senado, muita gente fala, a imprensa comenta e tal, mas o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, nem confirma nem desmente, né, uma disputa para o Senado. Como é que o senhor vê essa posição dele e qual é a movimentação que o senhor vê em direção a uma única vaga para o Senado? Geralmente, em política, sim é blefe e não é sim, né? Então, eu deixo no ar aí. Eu acho que é um grande nome, o presidente André Siciliano, além de um amigo, um irmão, tem sido primoroso politicamente, ele conseguiu atravessar um momento difícil do Estado, esse momento do impeachment, conseguiu uma unanimidade histórica que a Assembleia nunca teve, né? Um equilíbrio muito forte de posições em defesa do Estado do Rio de Janeiro. A gente teve uma votação, por exemplo, essa semana, que se não fosse a unanimidade da Assembleia, a gente teria disposto o direito dos servidores. A gente não dispôs, não demos mole para o governo federal, conseguimos manter aí o regime de recuperação de pé, ainda vai ter aumento de 17% para os servidores em 2 anos, ou seja, isso foi tudo orquestrado por ele. A gente tem que dar honra a quem fez esse trabalho. Ele ficou 2 meses construindo esse acordo. A operação para o Senado é uma operação eminentemente política, e ele está bem na política. Ele é querido na Assembleia, então vai ter voto no interior, ele é querido pelos prefeitos, então vai ter voto na Baixada, vai ter voto na capital. Eu acho que tem tudo para ser um grande nome e representar bem o Estado do Rio de Janeiro no Senado, né? A gente está com uma leva para o Senado que é interessante. Eu acho que o presidente André Siciliano vem muito a somar. Outro que está sendo um grande expoente no Senado, o senador Carlos Portinho, que eu vou deixar aqui um abraço, que eu conheço há muitos anos. Brilhante, ele tem feito um belíssimo trabalho. Cara dedicado, trabalhador, roda a cidade, não se encastelou no Senado. E o André tem esse mesmo perfil, né, de justamente ir a campo e resolver problemas.
Deputado, eu queria falar da sua linha política e da sua... Como é que nasceu a sua vontade de ingressar na vida pública, evidentemente, com a tradição do seu avô, Jorge Felipe, que é um grande parlamentar, muita coisa da Zona Oeste, não tudo que a Zona Oeste avançou, tem ali a figura do Jorge Felipe, né? Ele tem a atuação direta dele no parlamento municipal, como presidente, conduzindo, ajudando, muitas vezes arguindo, não deixando avançar coisas absurdas que muitas vezes acontecem no parlamento, em todos os níveis a gente vê isso. Então, o Jorge Felipe é eu diria assim, um orgulho do povo da Zona Oeste do nosso município do Rio. E um professor para muitas Isso gerações aí, também, é um né? grande mestre Eu de acho política, que né? esse é o grande dom dele. Ele além de ser um coração absolutamente generoso, que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu avô, também tem esse ar de professoral, né, que engrandece as gerações, né? Ele faz questão de passar as experiências, de passar a vivência política dele para as pessoas no parlamento, para os outros vereadores, para os outros deputados, enfim. Eu tenho certeza que isso foi determinante, primeiro, para que eu decidisse disputar uma eleição. Eu sempre soube que, se não disputar, seria, no mínimo, um cara frustrado, né? Não sabia se ia ganhar, se ia perder, mas tinha que disputar, né? Engraçado, acho que é um ponto em comum de todos os pais políticos e que os filhos manifestam o desejo de disputar uma eleição, é eles justamente irem contrários, né? E com meu avô não foi diferente. Ele falou, pô, vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser economista, vai ser qualquer outra coisa, mas a política está difícil, a política está muito descredibilizada. Ele mesmo faz esse reconhecimento, e por conta dos maus políticos, dos próprios políticos, né? Mas chamado é chamado. Eu vim, ele me apoiou ali na minha primeira eleição, me deu todo o suporte, e é um cara que eu tenho 100% ali de vontade de ficar 24 horas por dia só ouvindo conselho, né? As histórias são muito boas. O próprio prefeito Eduardo Paes faz esse registro de que tudo o que aconteceu nos 8 primeiros anos de governo dele foram fundamentais ali. O Jorge Felipe na Câmara Municipal, presidindo, fez um show nos seus 12 anos de presidência da Câmara. Assumiu a prefeitura, né? No momento difícil. Pois ainda teve isso. Mas ele fez uma economia de mais de 500 milhões de reais do orçamento da Câmara, que é um orçamento enxuto, né? De respeito ao dinheiro público. É uma pessoa que não tem apego ao poder, ele tem apego às pessoas. Eu acho isso muito bacana. Eu sinto que as pessoas também falam muito nessa história de nova política, em contraposição à velha política. Eu acho que a velha política é muito mais romântica, e eu vejo isso no meu avô. É muito mais de princípio, de sentimento do que o que eu vejo em muitas pessoas que são contemporâneas, que são da minha geração ali no parlamento, né? Eu reconheço isso em vários parlamentares estaduais. Aqui eu posso citar, sem constrangimento algum, pessoas que eu tenho, maior carinho, maior admiração no parlamento. A gente fala do Luiz Paulo, a gente fala do Paulo Ramos, da Marta Rocha, minha amiga, enfim, tantos outros que são contemporâneos ali do meu avô e que demonstram que a boa política, sim, ela atravessa gerações, né? Você imaginar que meu avô, por exemplo, está com 8 mandatos. 8 mandatos. Uma pessoa, para ter 8 mandatos, você acha que ela enganou a população 1, 2, 3, 4, 5? Tem que ter trabalho, tem que ser guerreiro, tem que suar a camisa, honrar, né? Como dizem na nossa Zona Oeste, na nossa Baixada, né? Tem que honrar as calças, não tem jeito. Isso aí. É isso. Ô, deputado, eu queria muito agradecer, queria muito continuar com o nosso Fala Baixada, mas o tempo já está se esgotando. E fiquei muito feliz em recebê-lo aqui. Quero colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Poxa, Mauro, primeiro
agradecer muito, muito feliz de estar aqui. De novo, sempre foi um sonho estar aqui contigo. Quantas vezes convocado for, porque você convoca, você não convida nem chama, você convoca, aqui estarei presente com um sorriso no rosto para atender o chamado, seja da população fluminense, seja em especial da Baixada, da Zona Oeste, seja da imprensa, que faz esse papel maravilhoso que você faz de estar engrandecendo, né, o papel da política, discutindo o nosso Estado. Esse é o caminho para a gente melhorar, né? A política tem que ser o dobro de escuta do que de fala, mas tem que prestar contas e é através de vocês que a gente faz isso, né? Obrigado, deputado Jorge Felipe Neto. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.